Olá, Gustavo. Olá, Bernardo. Tudo bem com vocês? A prof está passando por aqui para falar da atividade de ciências. Então, vamos lá, eu vou explicar o conteúdo para vocês fazerem o exercício. Elabore uma crítica dessa definição. Matéria é tudo que podemos ver e tocar. O que é isso? Matéria é tudo isso aqui, ó. Então, matéria é tudo que ocupa um lugar no espaço, ok? A questão 2. Explique o que é física e cite duas situações do seu cotidiano em que a física está presente. Bom, a física é a matéria analisada quando há uma intervenção e não há uma transformação. O que significa isso? Uma intervenção sem transformação. Nós vamos dar o exemplo do papel, ó. Então, isso que é matéria física. Eu tenho o papel físico aqui, ok? E esse é papel. Se eu rasgar ele continua sendo papel. Se eu amassar ele continua sendo papel. Então, isso é a física, ok? Na questão 3, classifique os termos a seguir. O que é matéria, o que é um corpo e o que é um objeto. Vou dar um exemplo. A matéria é a árvore, certo? O corpo vai ser o quê? Partes dessa árvore. Então, o caule. O caule é serrado e é transformado em madeira. E essa madeira vai ser transformada num objeto, que é o quê? Uma mesa de madeira. Então, eu tenho aqui exemplos. Por exemplo, ó, o ar é uma matéria, porque ele ocupa o espaço, né? A garrafa já é um objeto, ok? Então, aqui você tem até a questão H para você fazer. Então, pense com carinho no que eu falei e preencha as questões. A questão 4, o que é a massa? A massa é uma medida de quantidade de matéria de um corpo. A massa, então, é a quantidade de matéria de um corpo. O volume, ele vai ser o quê? Toda matéria ocupa um lugar no espaço e ela tem a massa, né? Então, 2 é o volume. 3, a impenetrabilidade. 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Não tem como. Isso se chama impenetrabilidade. Não dá para penetrar ali, é um cada um. Divisibilidade. O que é a divisibilidade? Os corpos podem ser divididos em pedaços menores. Então, sempre divide. Ó, eu tenho papel aqui, né? Eu vou dividir. Ele vai ficando menor, vai ficando menor. Então, isso se chama divisibilidade, ok? Agora, a questão 5. As substâncias podem sofrer transformações químicas ou transformações físicas. Nas transformações físicas, não se formam novas substâncias. Isto é, as substâncias continuam a ser a mesma. Mas na transformação química é diferente. Formam-se novas substâncias, isto é, formam-se substâncias diferentes das iniciais. Lembra do exemplo do bolo? Inicialmente eu misturo tudo e eu fico com uma massa. Eu coloco lá o fermento, essa massa vai virar um bolo. Então, houve uma transformação química. Formam-se novas substâncias e transformações, como as mudanças no estado, são transformações físicas. O que é isso? Mudança de estado. Vamos dar o exemplo da água. Se eu pegar a água e ferver, tá? Essa água fervida, ela continua sendo água, ok? Só que ela está num outro estado. Se eu congelar a água congelada continua sendo água, mas ela está
em estado sólido, ok? Então, essas transformações, mudanças de estado, elas são transformações físicas, pois elas não formam novas substâncias. A questão 6 e a questão 7, então, é em cima disso. O que é físico e o que é químico. Você vai poder colocar aqui, ó. Por exemplo, quebrar um copo de vidro. Eu tenho o copo, ele é de vidro. Eu quebro ele. A matéria continua sendo a mesma? Não vai mudar. Então, é físico. O papel, eu vou queimar o papel. Eu tenho aqui, primeiro, o papel aqui. Quando eu queimar, ele não vai mais ser papel. Ele vai ser cinza. Então, é químico. Então, eu gostaria que você pensasse com carinho, tá? Principalmente nesses exemplos do estado físico da água, né? E preencha a questão 7. Qualquer dúvida,